Olá, sou a professora Daiana Trindade e a nossa aula é Bauman e a vida líquida contemporânea. Bom, gente, vocês devem estar bem curiosos. Como assim? Vida líquida? Líquido a ver com água mesmo, com liquidez? Isso mesmo. Mas nessa aula nós iremos aprender o porquê dessa liquidez e tenho certeza que vocês irão se relacionar muito com essa aula. Mas antes de falarmos dessa liquidez contemporânea, temos que falar da modernidade sólida. Bom, tanto a modernidade sólida quanto a modernidade líquida são metáforas. Metáforas para poder explicar a nossa realidade, a sociedade a qual estamos inseridos. Então, o Bauman começa falando que na modernidade sólida, podemos citar aqui séculos XIV, século XV. Por quê? Neste século nós temos o quê? A formação dos estados modernos, nós temos uma sociedade dita ordenada, previsível, até porque não tinha os questionamentos que nós temos hoje. Como, por exemplo, a formação dos estados modernos, que é o quê? As monarquias absolutistas, a figura daquele rei não sendo contestado. Temos filósofos, pensadores falando sobre o Estado, mas esse Estado absolutista. Temos também um papel muito forte da religião, principalmente a religião católica, por mais que no século XIV e XV ela estivesse perdendo a sua força, mas ainda influencia demais na vida das pessoas, da vida em sociedade. Até porque nós temos o quê? Uma família patriarcal dita por essa igreja. Então é tudo ordenado, é simples de entender, é estável. Os dogmas estão lá absolutos, as verdades absolutas. Então se tem períodos que é tudo muito sólido, não tem questionamentos, não tem os problemas sociais. Não quer dizer que não tinham problemas sociais, mas não eram questionados. Então era muito mais simples de estarmos nessa sociedade, com tudo dito, as regras impostas principalmente pela igreja. Além disso, nós temos posteriormente o iluminismo, com a grande ilusão de que a razão seria a salvadora, o esclarecimento. Tudo muito fácil, explicado a partir do uso da razão. Até porque a razão ela deveria salvar a humanidade, uma razão científica, uma razão técnica e principalmente pensando no progresso. O ideal iluminista, ele pensa que a sociedade ela vai progredindo juntamente com a ciência e que essa ciência ela será a transformadora. E as explicações todas a partir deste iluminismo também são concretas, também são sólidas. Vamos trazer aqui a família patriarcal burguesa, governada pelo seu pai, que vai decidir sobre a vida de todos da família. Então, a princípio, não temos esses questionamentos. Nós temos também os movimentos sociais do século XIX, que estavam pautados muito mais num olhar marxista das lutas de classes. E o Bauman, muito esperto, ele vai notar uma coisa, mas para aí. Nós temos várias transformações a partir deste período, que aí nós entramos o quê? Na modernidade líquida. Essa modernidade líquida vai começar a questionar tudo aquilo que era dito de concreto, tudo aquilo que era previsível. Será mesmo que a família é patriarcal? Tem que ser assim? Como nós vimos, é uma construção social. Então, neste período, tudo é muito líquido, como aqui está a água, as gotas de água, tudo se escapa pelas nossas mãos. As nossas relações são efêmeras, são voláteis, são rápidas. Então, a partir da metade do século XX, tudo se transforma, tudo muda. Eu vou questionar tudo isso daqui. A sociedade, ela é ordenada, ela é previsível. Existe só uma maneira de pensar a vida, uma maneira de agir, somente uma religião. Os dogmas são assim mesmo? Não existem várias religiões, várias formas de pensamento? Então, é essa liquidez que o Bauman traz, as incertezas. Nós não sabemos nunca de nada. Como será o amanhã? Não sei, não tenho noção. Questiono o papel da família, questiono os papéis sociais, ditos que as mulheres devem agir de tal maneira, os homens devem de agir de tal maneira. É assim mesmo que tem que ser? Não.
Então, tudo é questionado, tudo é muito rápido, tudo é incerto. Se vivemos momentos de pandemia, como por exemplo, não se sabe como será pós-pandemia, porque é incerto. E essa incerteza nos traz o incômodo, até porque nós vínhamos de conceitos tão rígidos, tão sólidos, tão concretos, mas nada mais é assim. E por que que nada mais é assim? Porque nós temos aqui a internet, nós temos o neoliberalismo, que seria o que esse neoliberalismo? Cada vez menos o Estado se intrometendo em questões, vamos arrumar isto, não é se intrometendo, né? É não ter o papel que ele deveria de ter dentro da sociedade, deixando com que essa burguesia faça aquilo o que ela quer. Nós temos também as multinacionais que acabam ditando as regras do jogo, como que nós devemos nos comportarmos. Nós somos o quê? Uma sociedade de consumo. E este consumo está atrelado à felicidade. Como, por exemplo, se vocês estão aí cabisbaixos, um pouco tristinhos, muitas vezes vocês vão dizer o quê? Ah, se eu comprar um sorvete, se eu for lá comprar uma calça, até uma caneta, talvez eu me sinta um pouco melhor. Isso é uma sociedade de consumo, porque até o teu prazer, o teu lazer, tu precisas de dinheiro para ir comprar. Além disso, o individualismo. Somos cada vez mais individualistas. Penso só em mim, não penso no coletivo, não importa o outro, importa aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E um exemplo muito prático disso são as nossas relações. Como que são as relações de amizade de vocês? Me digam que quando vocês estão bravos com alguém, né, tipo aquela briguinha básica que acontece entre os amigos, o que tu fazes? Tu vais lá e dá um bloco, né? Bloqueia a pessoa na rede social ou exclui das redes sociais. Mas em que momento nós nos olhamos e dizemos, olha aqui, coleguinha, não foi legal a tua atitude, eu não gostei, vamos nos ajustar. Aí o teu colega vai dizer, não era essa a intenção, enfim, ter um diálogo. Isso não existe mais. É tudo muito simples, é tudo muito rápido, é tudo muito fluido. Essa liquidez tem relação com a água, né? Isso que o Bauman quer nos trazer, porque é tudo muito fluido, tudo muito efêmero, tudo muito rápido. Por isso esse exemplo das amizades, não se conversa mais, nós não olhamos nos olhos, porque é muito mais fácil que um dedo, eu vou lá, excluo, não tenho que me indispor com a pessoa. Essa é a liquidez que o Bauman está dizendo, até porque nós temos o tempo inteiro informações na internet. São muitas informações, nos bombardeiam o tempo inteiro. E neste processo nós ficamos sempre nessa liquidez. As relações amorosas também. Fui lá no aplicativo, olhei um, olhei outra, não gostei, passo para um lado, passo para o outro. Isso tudo é liquidez, isso tudo é efêmero, passa. E além do mais, segundo o Bauman, nós continuamos muito individualistas, sem pensar nesta coletividade. Então essa liquidez toda que perpassa a modernidade líquida. Mas precisamos falar da pós-modernidade. O que seria essa pós-modernidade que o Bauman nos traz? Porque se a modernidade era um projeto de racionalidade, que o ser humano alcançaria o progresso a partir dessa racionalidade, não é isso que acontece. Então a pós-modernidade é esse projeto de ser humano que não deu certo. Porque a expectativa toda era assim, que uma razão técnica, que uma razão científica pudesse resolver tudo. Mas não é isso que acontece. Então, por isso, gente, que o Bauman ele é muito importante para compreendermos esta sociedade de consumo. Esta sociedade que vive o quê? No risco. Por que o risco? Porque a ciência, ela salva, lógico que ela salva, mas ela não traz também a barbárie com ela? Ela não traz também a exclusão? Então, essas reflexões que eu quero que vocês façam. Então, nessa aula, nós falamos do Bauman e a vida líquida contemporânea, que tem muito a ver com as nossas relações sociais. A modernidade sólida, com uma metáfora dos séculos XIV e XV, e também essa modernidade líquida, que é a qual nós estamos vivendo hoje. Então, meus amores, aproveitem esse quadro maravilhoso, tirem uma foto e até a nossa próxima aula. Um grande beijo!